Não passa de uma macaca, vai voltar para o Brasil sem medalha. As palavras de Beatriz Silva cortaram o silêncio da checagem de faixas como uma lâmina enferrujada. Final do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Feminino. Em Lisboa. O ginásio lotado. A portuguesa, faixa preta renomada, soltou aquilo em sussurro calculado. Baixo o suficiente para não ser pego pelos microfones. Alto o suficiente para Renata Oliveira ouvir cada sílaba. A brasileira, 28 anos, de Salvador, ficou imóvel. Não respondeu. Não piscou. Apenas segurou a faixa com mais força. O árbitro chamou as duas para o centro do tatame. Cumprimento frio. Olhares que queimavam. O cronômetro zerado. O que aconteceu nos 18 segundos seguintes fez o ginásio inteiro esquecer como se respira. Inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Os nomes foram alterados por direito de imagem. A história é 100% real. Você vê o rosto dela petrificado, a mandíbula travada, os olhos fixos no tatame. Você já se sentiu assim? Já foi reduzida a algo tão desumano que o cérebro demorou para processar a crueldade? A palavra não foi gritada, foi cuspida como veneno, com intenção de ferir, de desestabilizar, de plantar dúvida. O que dói mais, o racismo escancarado ou o fato de ser dito segundos antes do momento mais importante da sua carreira? Como é carregar no kimono não só o peso da luta, mas o peso de provar humanidade? Esta não é só a história dela. É a história de todas nós que já fomos desumanizadas, reduzidas, atacadas por simplesmente existirmos. Hoje você vai ver como a resposta mais devastadora do mundo acontece, em silêncio absoluto, com técnica perfeita e 18 segundos de pura justiça. Renata Oliveira nasceu no subúrbio de Salvador, Bahia. A mãe era auxiliar de enfermagem. O pai trabalhava como segurança. 2 irmãos mais velhos, casa simples, renda apertada, ela cresceu magra, franzina. As outras crianças implicavam. Palito de fósforo, seca. Aos 10 anos, foi com o irmão mais velho assistir uma aula de jiu-jitsu em uma academia comunitária. Ficou fascinada, o jeito que os menores venciam os maiores. A técnica superando força bruta. Quis treinar. A mãe disse que não tinha dinheiro, Renata insistiu. O professor, mestre Carlos, deu bolsa integral. Viu nela algo especial. Determinação silenciosa. Quantas vezes disseram que você não tinha corpo para o esporte? Renata começou a treinar aos 11 anos. Era a mais magra da turma, a mais fraca fisicamente. Durante os treinos, os meninos faziam piada. Cuidado para não quebrar ela. Parece um graveto. Ela ouvia tudo e continuava. Mestre Carlos ensinava que jiu-jitsu não era sobre força, era sobre ângulo, alavanca, timing e principalmente técnica. Renata absorvia cada detalhe, era a primeira a chegar, a última a sair. Repetia os movimentos em casa, no quarto, na sala, até a mãe reclamar que ia quebrar alguma coisa. Você já sentiu que precisava ser perfeita só para ser respeitada? Aos 13 anos, Renata ganhou sua primeira competição, faixa amarela, categoria até 45 quilos. Venceu todas as lutas por finalização. Triângulo, armlock, kimura. Mestre Carlos viu o potencial. Começou a trabalhar especificamente com ela. Ensinou transições rápidas, como encaixar finalizações em frações de segundo, como ler o oponente. Renata tinha um dom raro, tempo de reação absurdo. Via o movimento do adversário antes de acontecer e reagia instantaneamente. Aos 15 anos, ela era faixa roxa, a mais jovem da academia. Competia na categoria adulto e vencia. Mas fora do tatame, enfrentava outra luta. Era a única negra da equipe de competição. Durante as viagens para campeonatos, ouvia comentários. Será que o cabelo dela molha? Deve ser agressiva por natureza. Tem jeito de lutadora. Ela ouvia tudo.
e transformava em combustível. Cada comentário racista virava uma finalização a mais no treino. Quando foi a última vez que riram da sua ambição? Aos 17 anos, Renata foi campeã brasileira juvenil. Finalizou todas as adversárias. Nenhuma luta passou de 2 minutos. A imprensa especializada começou a notar. Nova promessa do jiu-jitsu feminino. Mas sempre com ressalvas. Apesar da origem humilde. Superando as dificuldades. Como se o talento precisasse de justificativa. Renata não ligava para matérias. Ligava para treinar. 6 vezes por semana. 2 horas por dia, às vezes 3. Aos 19 anos, ela virou faixa marrom, incomum para a idade. Mestre Carlos disse que ela tinha nível técnico de faixa preta, mas precisava de maturidade tática. Renata passou 2 anos lapidando detalhes, estudava vídeos de lutadoras internacionais, anotava padrões, fraquezas, forças, criou um repertório único, baseado em transições rápidas e finalizações relâmpago. Seu estilo era agressivo, mas calculado, explosivo, mas técnico. Já te empurraram para a lateral mesmo sendo a melhor? Aos 21 anos, Renata virou faixa preta, a primeira da academia a conquistar a graduação tão jovem. Na cerimônia, Mestre Carlos amarrou a faixa e disse: "Você vai longe, muito além daqui, mas precisa estar preparada. Lá fora, vão tentar te diminuir de 1000 formas. Por ser mulher, por ser negra, por ser brasileira, mas no tatame, ninguém mente. Ou você finaliza, ou não." E você finaliza. Renata ouviu, guardou cada palavra. Aos 22 anos, ela competiu no primeiro campeonato internacional, mundial de jiu-jitsu, na Califórnia. Era a Azarona, ninguém a conhecia. Passou todas as lutas. Bronze na categoria peso. Foi seu primeiro pódio internacional. Mas o sabor era agridoce, porque durante o campeonato ouviu comentários, em inglês, achando que ela não entendia. Essas brasileiras são muito agressivas. Deve ser coisa cultural. Ela entendia cada palavra. E guardava. Você já pensou em desistir porque a dor era constante? Aos 24 anos, Renata teve sua primeira grande crise. Estava treinando na academia quando sofreu uma lesão no ombro. Luxação. Ficou 4 meses afastada. Fisioterapia diária. Dor constante. E principalmente, o medo. E se eu não voltar igual? E se perder a velocidade? Passou noites sem dormir, pensando em desistir. Voltar para Salvador, arrumar emprego normal, parar de lutar contra tudo e contra todos. Foi a mãe quem a trouxe de volta. Sentou com ela na cozinha. "Filha, você acha que foi fácil para mim? Trabalhar em hospital 30 anos ouvindo que eu não era boa o suficiente? Que deveria me contentar com menos? Mas eu não parei. Porque tinha vocês, e agora você tem milhares de meninas que precisam te ver vencer. Então não para, recupera e volta mais forte." Renata ouviu, secou as lágrimas e voltou a treinar. A recuperação foi lenta, mas meticulosa. Renata não forçou. Trabalhou fortalecimento, mobilidade, técnica sem impacto. 6 meses depois, estava de volta ao tatame. Mas algo tinha mudado. Não era mais impulsiva, era calculada. Mestre Carlos trabalhou especificamente transições que não sobrecarregavam o ombro. Desenvolveram um jogo de guarda mais técnico, menos força, mais ângulo, mais precisão. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Aos 25 anos, Renata voltou a competir. Campeonato Sul-Americano. Venceu todas as lutas. Ouro na categoria peso. Ouro no absoluto. Estava de volta. E melhor. Nos 2 anos seguintes, acumulou títulos. Brasileiros, pan-americanos, mundiais. Ficou ranqueada entre as 5 melhores do mundo. O nome dela circulava no circuito internacional. Renata Oliveira, faixa preta brasileira, especialista em finalizações relâmpago. Aos 28 anos,
Renata recebeu o convite que mudaria tudo. Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, em Lisboa. Convite aberto para as 10 melhores ranqueadas. Ela era a única sul-americana. O resto eram europeias, japonesas, americanas. Aceitou sem hesitar. Era a chance de provar em solo europeu, de vencer onde menos esperavam. E se a sua melhor versão ainda não tivesse aparecido? A preparação foi intensa. 3 meses de treino focado. Mestre Carlos montou estratégia específica. As europeias jogam mais posicional. Esperam o erro, você vai fazer o contrário. Vai pressionar, vai forçar o erro e vai finalizar rápido. Renata trabalhou exatamente isso. Entrada rápida na guarda, transição veloz para as costas, finalização sem hesitação. Treinou com homens, com lutadores mais pesados, para acostumar com força superior. E treinou mentalizando pressão, ginásio hostil, torcida contra, arbitragem duvidosa. 2 semanas antes da viagem, Renata estudou todas as adversárias, assistiu vídeos, anotou padrões. A favorita era Beatriz Silva, portuguesa, faixa preta há 8 anos, tricampeã europeia, conhecida pela pressão no topo e conhecida também pela arrogância. Nas entrevistas, sempre diminuía adversárias, sempre se colocava acima. Renata leu tudo e apenas sorriu. Arrogância é vulnerabilidade disfarçada. O que muda quando você decide que ninguém vai te intimidar? Renata chegou em Lisboa 1 semana antes. Aclimatação, reconhecimento. O ginásio era grande, capacidade para 3.000 pessoas, tatame oficial, estrutura europeia. Nas classificatórias, ela dominou. Venceu as 3 lutas por finalização. Chegou na final invicta, sem tomar um ponto sequer. Do outro lado, Beatriz também chegava invicta. Finalistas, a brasileira contra a portuguesa, a casa contra a visitante. O confronto que todos esperavam. Na véspera da final, Renata dormiu mal. Não por nervosismo, por excitação. Sabia que estava preparada, sabia que tinha a técnica, sabia que podia vencer. Acordou às 6 da manhã, meditou, visualizou a luta, via cada movimento, cada transição, cada finalização possível. Quando terminou a visualização, abriu os olhos e disse em voz alta: "Hoje eu faço história." No dia da final, o ginásio estava lotado. 3.000 pessoas, quase todas portuguesas. Renata tinha talvez 20 brasileiros na torcida, moradores de Lisboa. Quando chegou nos bastidores, sentiu o peso do olhar. As outras lutadoras olhavam com desconfiança. Ela era a invasora, a que vinha tomar o que era delas. Renata não ligou, amarrou a faixa preta devagar. Cada volta era ritual. Quando terminou, bateu no peito 3 vezes. Toque, toque, toque. Estava pronta. A checagem de faixas aconteceu minutos antes. Protocolo padrão. O fiscal conferia se a faixa estava regulamentar. Renata estava na fila. Beatriz chegou depois, passou direto na frente. Quando o fiscal foi conferir a dela, Beatriz se virou para Renata. Olhou de cima a baixo e sussurrou: "Baixo. Cruel. Não passa de uma macaca, vai voltar pro Brasil sem medalha. Disseram que você não era humana?" Renata sentiu o ar escapar dos pulmões. A palavra ecoou na cabeça. Macaca. Ela tinha ouvido racismo a vida inteira, mas nunca tão direto, tão desumano, tão calculado. Por segundos, pensou em responder, em gritar, em denunciar, mas não fez nada disso. Apenas olhou Beatriz nos olhos, e naquele olhar havia algo que assustou a portuguesa. Calma absoluta. Renata passou pela checagem, pegou a faixa e foi para a beira do tatame. Mestre Carlos estava lá, via tudo. Aproximou-se. Ouviu o que ela disse? Renata assentiu. E vai fazer o quê? Renata olhou para o tatame, para o cronômetro zerado, para a portuguesa que se alongava com confiança excessiva, e respondeu com uma frase que Mestre Carlos nunca esqueceria. Vou finalizar ela em menos de 20 segundos, e vou fazer isso sem falar uma palavra, porque a resposta não precisa de som,
Só precisa de tap. O árbitro chamou as duas para o centro. Renata caminhou calma. Beatriz vinha confiante. Cumprimento obrigatório. Mãos se tocaram geladas. Olhares que poderiam incendiar o ginásio. O árbitro explicou as regras rapidamente. Lutem limpo. Obedeçam aos meus comandos. Renata nem ouviu. Estava em outro plano, onde só existia ela, o tatame e 18 segundos de justiça. O juiz levantou a mão. O ginásio inteiro ficou em silêncio. 3.000 pessoas segurando a respiração. A mão desceu. A palavra ecoou. Lutem! O cronômetro começou a contar. Beatriz avançou imediatamente. Confiante, agressiva, tentou pegar a gola de Renata, mas a brasileira não estava onde esperavam. Ela girou o quadril, movimento rápido, fluido, pegou a manga da portuguesa, puxou, desequilíbrio instantâneo. Beatriz tentou reagir, tarde demais. 3 segundos de luta. Renata já estava na guarda. O público começou a murmurar. Aquilo era rápido demais. A portuguesa tentava passar, empurrava, pressionava. Mas Renata tinha controle total. Quanto vale cada segundo quando você sabe que é justiça? 5 segundos de luta. Renata sentiu a abertura. Beatriz colocou muito peso para frente, tentando passar a guarda. O braço direito ficou exposto por uma fração de segundo. Renata não pensou, apenas reagiu. Pegou a gola com a mão esquerda. Profundo. Passou a perna por cima do ombro. Triângulo armado. Beatriz sentiu. Tentou puxar o braço. Mas Renata já tinha trancado os tornozelos. O triângulo estava fechado. 8 segundos. A portuguesa começou a desesperar. Tentou levantar. Renata colou o quadril no chão. Impossível. Beatriz tentou girar. Renata girou junto. 10 segundos. O aperto aumentava. A pressão nas carótidas crescia. Beatriz começou a perder consciência. Tentou uma última coisa. Empurrou o quadril da brasileira. Erro fatal. Renata soltou o triângulo. Transição instantânea. Pegou o braço que empurrava. Girou o corpo. Armlock perfeito. 14 segundos. Você ficaria mais 4 segundos para ver o impossível? O braço de Beatriz estava estendido. Hiperestendido. Renata tinha o controle. O quadril pressionando o cotovelo. As pernas trancando o ombro. As mãos segurando o pulso. Finalização técnica perfeita. Não tinha saída. Beatriz tentou rolar. Impossível. Tentou dobrar o braço. Não conseguia. A dor era insuportável. 15 segundos. 16. 17. E então veio. O som que Renata estava esperando. Tap, tap, tap. A mão da portuguesa batendo no tatame 3 vezes. Finalização. 18 segundos. O ginásio inteiro ficou em silêncio absoluto. Ninguém processou o que tinha acabado de ver. 3.000 pessoas mudas. O árbitro correu. Separou as duas. Levantou o braço de Renata. A brasileira soltou o braço da portuguesa devagar. Não comemorou. Não gritou. Apenas se levantou, ajustou a faixa e olhou para o alto. O rosto sereno. O olhar de quem sabia que tinha feito justiça. Mestre Carlos corria da beira do tatame, gritando, pulando. Chegou e abraçou ela com força. 18 segundos. Você prometeu menos de 20 e fez em 18. Renata apenas sorriu. Calma. Tranquila. Para quem você dedicaria o momento mais importante da sua vida? Beatriz ainda estava no tatame, sentada, massageando o braço, processando. Não acreditava. Tinha sido dominada do começo ao fim. Não teve chance. A técnica da brasileira era muito superior. E o pior, tinha sido rápido demais. 18 segundos. Humilhação completa. Ela que tinha humilhado verbalmente minutos antes, agora estava sentada no chão, derrotada, enquanto a macaca era aplaudida de pé por parte do público que reconhecia a grandeza quando via. A pequena torcida brasileira enlouquecia. 20 pessoas fazendo barulho de 200. Bandeiras, gritos, lágrimas. Renata olhou para eles.
acenou, apontou para a faixa. Eles entenderam. Aquela vitória era deles também. Era de todos os brasileiros que já foram diminuídos em solo europeu. Era de todas as pessoas negras que já foram desumanizadas. Era maior que jiu-jitsu. Era símbolo. Disseram que você não era humana. E agora? A cerimônia de premiação foi rápida. Beatriz subiu para o segundo lugar. Não olhou para ninguém. Pegou a prata e desceu. Renata foi chamada para o ouro. Quando pisou no degrau mais alto, a emoção veio. Não chorou, mas os olhos brilharam. A medalha foi colocada no pescoço. Pesada, real, merecida. O hino brasileiro tocou. A pequena torcida cantou com força. Renata cantou junto, a mão no peito, o coração acelerado. Quando terminou, ela levantou a medalha, mostrou para as câmeras e depois apontou para o céu, para algo maior que ela. Na zona mista, dezenas de jornalistas esperavam. Todos queriam falar com ela. A brasileira que tinha finalizado em tempo recorde, que tinha calado o ginásio inteiro. O primeiro repórter era português. Renata, como você conseguiu finalizar tão rápido? Ela respirou fundo. Treino, muitos anos de treino. E principalmente, clareza mental. Eu sabia o que precisava fazer. E fiz. O repórter insistiu. Você estava nervosa? Renata sorriu. Nervosa não. Estava focada. Tinha uma missão. E cumpri em 18 segundos. Outro repórter perguntou sobre o tempo recorde. É a finalização mais rápida de uma final europeia na história. O que isso significa? Renata olhou para a câmera. Significa que técnica não tem nacionalidade, que jiu-jitsu é universal e que quando você treina direito, os resultados aparecem, independente de onde você vem. A resposta foi diplomática, mas havia camadas. Quem sabia o contexto, entendeu a mensagem. Um jornalista brasileiro conseguiu chegar perto. Renata, houve alguma provocação antes da luta? Ela hesitou. Poderia expor Beatriz, poderia devolver a humilhação publicamente, mas escolheu o caminho alto. Houve tensão normal de uma final, mas eu decidi que a resposta seria no tatame. E foi. 18 segundos. Isso é tudo o que preciso dizer. O jornalista insistiu. Mas houve algo específico? Renata olhou direto para a câmera e disse algo que viralizou instantaneamente. Passei anos ouvindo o que não era. Hoje, em 18 segundos, mostrei quem eu sou. Que história sua mereceria ser contada em todos os idiomas? A frase explodiu. 20 milhões de visualizações em 24 horas, traduzida para 40 idiomas, compartilhada por atletas de todo o mundo, comentários aos milhões. Essa é a definição de resposta perfeita. Técnica pura. 18 segundos de justiça. E principalmente de mulheres negras. Obrigada por nos representar com tanta dignidade. 2 dias depois, a verdade vazou. Um técnico que estava nos bastidores ouviu o comentário de Beatriz, gravou discretamente. Enviou para a Federação Europeia. A investigação foi rápida. Beatriz foi chamada, confessou, pediu desculpas públicas. Mas o estrago estava feito. A Federação Portuguesa a suspendeu por 2 anos. Patrocinadores cancelaram contratos. Ela se tornou exemplo do que não fazer. Renata leu a notícia. Não sentiu alegria pela queda da rival. Sentiu tristeza. Tristeza de que ainda existia gente assim em pleno século XXI. Renata respondeu publicamente. Aceito as desculpas e espero que isso sirva de lição para todos. Racismo não tem lugar no esporte. Não tem lugar em lugar nenhum. E sempre que aparecer, vamos combater. Não com violência, mas com dignidade, com técnica e com resultados que ninguém pode negar. 18 segundos foram suficientes. E sempre serão. Para quem você vai abrir a porta que fecharam? Renata voltou para o Brasil 1 semana depois. O aeroporto de Salvador estava lotado. Milhares de pessoas.
a maior recepção a uma lutadora de jiu-jitsu na história da Bahia. Faixas, cartazes, crianças com kimonos e, principalmente, centenas de meninas negras. Quando ela apareceu, o grito foi ensurdecedor. Ela não esperava aquilo. Pensou que seria recepção pequena, mas tinha gente do bairro inteiro, da academia, de outras cidades. Renata abraçou todos que conseguiu, deixou todo mundo tocar na medalha, tirou foto com todos e repetiu várias vezes: "Se eu conseguir, vocês também conseguem." Os dias seguintes foram intensos, convites de todos os lados, programas de TV, documentários, palestras em universidades, patrocínios de marcas nacionais e internacionais. Renata escolheu com critério, aceitou apenas empresas comprometidas com antirracismo e esporte de base. Com o dinheiro, realizou algo que sonhava há anos. Criou o projeto Kimono para Todas, programa gratuito de jiu-jitsu para meninas negras de comunidades periféricas. O projeto começou em Salvador, no bairro onde ela cresceu, reformou a academia comunitária onde treinou com o mestre Carlos, instalou tatame profissional, vestiários, doou 100 kimonos, contratou 3 professores e abriu vagas gratuitas para meninas de 6 a 18 anos. Em 2 semanas, 400 inscrições. Em um mês, lista de espera com 1.200 nomes. O projeto virou referência. Outras cidades replicaram. Em 4 anos, Kimono para Todas tinha 30 núcleos pelo Brasil. Você já sentiu que sua vitória mudou o mundo de alguém? Renata continuou competindo. Venceu mais 3 campeonatos internacionais. Foi bicampeã mundial, tricampeã pan-americana. Ficou ranqueada como número 1 do mundo por 2 anos consecutivos. Mas nunca deixou de dar aula no projeto. Todo sábado estava lá, ensinando quedas, guardas, finalizações. E sempre que uma menina chegava dizendo que tinha ouvido que jiu-jitsu não era para menina negra, Renata mostrava o vídeo dos 18 segundos, e dizia: "Viu isso? Chamaram de macaca." Eu respondi com técnica, com calma e com finalização que ela nunca vai esquecer. Agora é sua vez de responder, no tatame, com respeito, mas também com firmeza. 3 anos após aquela final, uma das alunas do projeto, Gabriela, de 16 anos, foi convocada para a seleção brasileira juvenil. Era a primeira menina do Kimono para Todas a chegar nesse nível. Na entrevista após a convocação, perguntaram quem era sua inspiração. Gabriela não hesitou. A professora Renata. Ela me mostrou que a gente não precisa gritar para ser ouvida, só precisa finalizar. E finalizar rápido. O vídeo chegou até Renata. Ela assistiu com os olhos brilhando, porque entendeu que tinha cumprido o propósito maior. Não era só vencer, era ensinar que existe força na serenidade. Quando foi a última vez que você transformou dor em precisão? Hoje, 6 anos depois daquela final histórica em Lisboa, Renata está aposentada das competições, mas não do tatame. Ela dedica tempo integral ao projeto Kimono para Todas, viaja pelo Brasil inaugurando novos núcleos, dá palestras sobre racismo no esporte, treina a nova geração e sempre que conta a história dos 18 segundos, sempre enfatiza: o que dói não é o racismo, é quando você deixa ele te desestabilizar, quando você perde o foco por causa dele. Mas a verdade é que racismo é fraqueza disfarçada de poder, e a melhor resposta é mostrar sua força, no tatame, com técnica que não mente, com finalização que não se discute. O vídeo da final ainda circula. Tem 80 milhões de visualizações. É a finalização mais rápida de uma final europeia na história. Virou material de estudo em academias do mundo inteiro. Especialistas analisam cada movimento, a entrada na guarda, a armação do triângulo, a transição para o armlock, a precisão milimétrica. Mas o que ninguém consegue ensinar é o que estava por trás. A história de luta, as humilhações acumuladas, a palavra que não deveria existir. E principalmente, a decisão de transformar tudo isso em técnica, em controle.
em 18 segundos de justiça pura. Chamaram de macaca. E ela respondeu com o silêncio mais poderoso que existe. O som do tap. 3 batidas no tatame. Tap, tap, tap. Som de derrota. Som de rendição. Som de quem entendeu que subestimou quem não deveria. Renata Oliveira não lutou só por ela naquele dia. Lutou por todas nós. Pelas que foram desumanizadas. Pelas que foram diminuídas. Pelas que ouviram coisas que não deveriam ter que ouvir. E quando finalizou em 18 segundos, não foi só uma luta vencida. Foi uma lição ensinada. Foi uma prova dada. Foi uma porta aberta. O racismo tentou tirar o foco dela, mas o que ele fez foi afiar a técnica. E quando Renata entrou naquele tatame, não entrou com raiva, entrou com propósito, não foi violenta, foi precisa, não precisou gritar, apenas finalizou. E naqueles 18 segundos, ensinou ao mundo uma lição que não se aprende em livro. Dignidade não se pede, dignidade se demonstra. E a demonstração mais eloquente é fazer o que você faz melhor, com excelência, com técnica, com resultado que ninguém pode negar. Agora é com você. Esta história te tocou? Te fez lembrar de algum momento que tentaram te desumanizar? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual foi a última vez que você respondeu ao ódio com excelência? Queremos sua história. E no próximo vídeo, vamos contar sobre outra atleta brasileira que provou que a melhor vingança sempre tem gosto de vitória. Você não vai querer perder. Chamaram de macaca. E ela respondeu com 18 segundos. Com técnica. Com precisão. Com armlock que doeu mais que qualquer palavra. E com a certeza de que racismo se combate não com ódio, mas com excelência que não pode ser negada. Tap, tap, tap. O som da justiça.